eu sou a professora Luíse e esse é o canal Biolu. Na aula de hoje, nós vamos continuar a zoologia e estudaremos os dois últimos grupos de animais invertebrados, os artrópodes e os equinodermos. Lembrando que para você entender ao máximo sobre esse assunto, é super importante que você estude os animais dentro de uma escala evolutiva. Então, se você não fez isso, não tem problema. Volte, assista os primeiros vídeos dessa playlist, aproveite, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, beleza? O grupo dos artrópodes é um grupo de grande diversidade de seres vivos. E apesar de já serem conhecidos mais de 1 milhão de espécies desses bichinhos, os especialistas acreditam que exista mais de 1 bilhão deles por aí. Aliás, a cada 3 espécies conhecidas, 2 são de artrópodes. E eles não ganham só no número de espécies, mas também na distribuição e diversidade, fazendo com que eles sejam um dos filos mais bem-sucedidos de todos os animais. Mas por que eles têm esse sucesso todo? Quais são as características anatômicas que permitem aos artrópodes viverem em praticamente todos os ambientes? Bom, os biólogos acreditam que esse sucesso todo dos artrópodes e a sua grande diversidade esteja relacionada ao seu corpo segmentado, ao seu exoesqueleto rígido e aos seus apêndices articulados. Embriologicamente falando, eles também vêm de embriões triblásticos e celomados. E, assim como já ocorria no grupo dos anelídeos, os artrópodes também possuem um corpo metamerizado, ou seja, dividido em segmentos e em metâmeros. Mas neles, esses metâmeros podem fundir durante o seu desenvolvimento, originando tagmas, como a cabeça, o tórax e o abdômen. Ou ainda, eles podem fundir 2 desses tagmas, como a cabeça e o tórax, formando o cefalotórax, estrutura presente nos crustáceos e aracnídeos. Esse corpo segmentado, ou seja, dividido em tagmas, auxilia na locomoção desse animal, assim como a presença de apêndices articulados, ou seja, com articulações. Apêndices esses que podem auxiliar em diversas funções, como na defesa, na alimentação, na locomoção, natação, antenas sensoriais ou ainda, dependendo do grupo, como acontece nos insetos, eles podem possuir asas. E como se não bastassem todas essas características vantajosas, os artrópodes ainda possuem um exoesqueleto quitinoso, ou seja, um esqueleto externo e rígido que envolve e protege todo o corpo. É um esqueleto completo, análogo às antigas armaduras medievais. Mas esse exoesqueleto rígido e quitinoso traz consigo vantagens e desvantagens. Se por um lado ele protege o animal e evita a desidratação, uma adaptação muito boa para a vida no ambiente terrestre, por outro lado, ele não acompanha o crescimento do animal. Mas então, como os artrópodes resolvem esse problema? Simplesmente, eles trocam de exoesqueleto, fenômeno conhecido como muda ou equidise, onde, graças à presença do hormônio equidisona, o artrópode simplesmente sai do velho e pequeno exoesqueleto. Então, se nós formos trabalhar aquele exemplo lá da armadura medieval, seria como pensar em uma criança dentro da armadura. A criança, em idade de crescimento, o corpo cresce, chegaria um momento que aquela armadura seria pequena para ela. Então, o que ela precisaria fazer? Sair da velha armadura medieval, e comprar uma nova armadura maior, onde ela coubesse, ficasse com uma certa folga. No caso dos artrópodes, ele não vai comprar um exoesqueleto, ele vai liberar a ecdisona, sair desse velho esqueleto e construir um novo exoesqueleto maior. Isso faz com que, diferente dos outros animais que possuem uma curva de crescimento contínua, os artrópodes têm um gráfico de crescimento bem peculiar.
marcado pelos momentos de muda, ou seja, onde ele faz a troca do seu exoesqueleto, seguida por um rápido crescimento e uma parada nesse crescimento. Então, quando o artrópode está dentro daquele exoesqueleto rígido, o tempo pode passar, mas o tamanho não altera, ou tem um platô no seu gráfico de crescimento. Chega o momento que ele precisa crescer, então ele vai fazer a muda e vai ter então um rápido crescimento. Ao final desse período, ele já produziu um novo exoesqueleto, então eu tenho um novo platô. Então, esse é o perfil de um gráfico de crescimento nos artrópodes. O filo dos artrópodes é dividido em 4 grandes grupos, como, por exemplo, o grupo dos insetos ou hexápodas, grupo de grande diversidade. Esses animais possuem um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Possuem 3 pares de patas, 1 par de antenas e 1 ou 2 pares de asas. Temos também o grupo dos crustáceos, formados por camarões, caranguejos, siris, lagostas, incluindo espécies sésseis como as cracas. Eles possuem o corpo dividido em cefalotórax, que é a união da cabeça com o tórax, e abdômen. Costumam possuir 5 pares de patas, mas isso é uma coisa que pode variar, e possuem 2 pares de antenas. Temos também o grupo dos quelicerados ou aracnídeos, formados por aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos, animais que também têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, possuem 4 pares de patas e não possuem antenas. O nome do grupo vem das quelíceras, estruturas que esses animais utilizam para conseguir o seu alimento. Mas tem aí algumas espécies de aranhas que as utilizam para inocular a peçonha, ou seja, o veneno na sua presa. Coisa que os escorpiões fazem utilizando o aguilhão, estrutura que fica ao final da sua cauda. E, por fim, temos também o grupo dos miriápodes, onde nós encontramos artrópodes de corpo alongado, como, por exemplo, os quilópodas, que tem como exemplar a lacraia. Esses animais possuem apenas 1 par de patas por segmento, diferente dos diplópodas, que possuem 2 pares de patas por segmento. Dependendo do lugar do Brasil que você está, você pode conhecer esse animalzinho aqui como gongolo, umbuá, piolho de cobra, enfim. O fato é que os artrópodes possuem uma grande diversidade de formas e isso vai refletir em diversidade também no seu habitat, modo de vida, enfim, é um grupo bem diverso. Os artrópodes possuem simetria bilateral com cefalização, podendo possuir os seus sentidos bem desenvolvidos, como uma visão eficiente, olfato ou antenas detectoras do perigo. Eles possuem um digestório completo com digestão extracelular e a respiração pode variar de acordo com o modo de vida desse animal. Então, artrópodes aquáticos, como por exemplo crustáceos, podem realizar respiração branquial. No entanto, microcrustáceos podem fazer respiração cutânea. E artrópodes terrestres, como insetos e os miriápodes, fazem respiração traqueal, um tipo característico dos artrópodes. Basicamente, essa respiração traqueal consiste em ductos ou traqueias que conectam os músculos a poros ou espiráculos por onde ocorrem as trocas gasosas. Assim como acontecia no grupo dos moluscos, os artrópodes também possuem um sistema circulatório aberto ou lacunar, onde a hemolinfa é bombeada pelo coração, passa por artérias, mas acaba caindo em lacunas ou hemocele. As formas de excreção desse grupo também variam bastante, podendo existir glândulas verdes nos crustáceos, glândulas coxais nos aracnídeos e túbulos de Malpighi em alguns aracnídeos, além de insetos e miriápodes. Esses animais se reproduzem de forma sexuada, podendo ser dioicos, ou seja, com os sexos separados, ou hermafroditas. Eles podem se desenvolver de forma direta ou de forma indireta, que é aquela onde ocorre um estágio larval, como acontece, por exemplo, com as borboletas, que fazem uma metamorfose completa, passando pelos estágios de larva, pupa e o adulto.
E finalmente chegamos ao último grupo de invertebrados, os equinodermos, grupo formado pelas estrelas do mar, os ouriços, pepinos e bolachas do mar, todos exclusivamente marinhos. O termo equinodermo vem do grego, onde equino significa espinho e dermato vem de pele, ou seja, equinodermos são animais que possuem espinhos na pele. Quanto ao desenvolvimento embrionário, os equinodermos também são organismos triblásticos e celomados. No entanto, diferente dos outros animais, onde o blastóporo dá origem à boca, nos equinodermos o blastóporo vai dar origem ao ânus, fazendo com que eles sejam animais deuterostômios ou deuterostomados, o que é uma novidade evolutiva, já que nesse caso o ânus surge antes da boca. Nós dizemos que os equinodermos possuem uma simetria pentarradial ou radial secundária. Isso porque a larva desses animais possui uma simetria bilateral, mas quando ela se fixa no substrato, ela começa a crescer para os lados numa simetria radial ou pentarradial. Já no que diz respeito ao sistema nervoso desses animais, eles têm um sistema nervoso bem rudimentar e sem cefalização. É basicamente um anel neural com nervos radiais. E, no que diz respeito ao sistema digestório, eles também possuem um sistema digestório completo com digestão extracelular. Mas, quando nós pensamos em um sistema respiratório, ou seja, de trocas gasosas, ou no transporte de substâncias, ou na excreção de substâncias, ou até mesmo na locomoção, de forma que todas essas funções para os equinodermos se resumem em um sistema ambulacral ou sistema hidrovascular, que nada mais é do que uma rede de canais hidráulicos por onde a água vai circular. Então, a água entra através da placa madrepórica ou madreporito e circula por esses canais hidráulicos. Circula também através dos pés ambulacrais, permitindo difusão, transporte, excreção e, inclusive, a locomoção, graças a esse sistema que é exclusivo dos equinodermos. Uma outra novidade que surge nesse grupo é o endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno que é, inclusive, de onde surgem, de onde partem os espinhos que vêm a dar o nome ao grupo. E esses animais se reproduzem de forma sexuada. A maioria é dioica, ou seja, os sexos são separados, fazem fecundação externa e, como existe um estágio larval, nós dizemos que eles têm desenvolvimento indireto. Alguns equinodermos possuem ainda um considerável poder de regeneração, podendo regenerar um braço perdido ou até mesmo o corpo inteiro a partir de um único braço, desde que permaneça ali um pedacinho do disco central. E chegamos ao fim de mais um grande bloco do conhecimento. Nós estudamos os invertebrados. Foram 4 aulas. Na primeira, nós vimos os poríferos e os quinidários, como as medusas. Na segunda aula, nós estudamos os vermes, como os plateumintos e os nematóides. Na terceira aula, nós vimos moluscos e anelídeos. E nessa, que foi a 4ª aula, nós estudamos artrópodes e equinodermos. Na sequência, nós vamos para os cordados, um grupo que inclui, inclusive, nós mesmos. E como é muita matéria, fica a sugestão, fica a dica, o dever de casa. Eu sugiro a você pegar toda essa informação, essas 4 aulas, não são muito grandes, no máximo 14 minutos cada uma, e fazer um resumo de todos os invertebrados. Faz uma tabela comparativa com as características de cada um deles, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima aula.